Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã. Jesus Cristo Nazareno. Salve da Irmandade, graças a Deus, os brasileiros e também no exterior, todos aqueles que são cristãos, com o ósculo santo, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco do dízimo. É algo muito importante falar a respeito desse dinheiro, porque todo mundo quer ele, né? Todo mundo adora, corre atrás, principalmente os cristãos, né? Então vamos falar desse dinheiro hoje. Irmãos, aqui na Bíblia Sagrada, relata aqui lá no livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, veja bem, foi uma maravilha no princípio do mundo, no princípio da história, aliás, do mundo não, no princípio da história, Abraão entregando o dízimo para ele. Mas se você quer o relato profundo dessa história, mais importante, com mais segurança, você olha então para Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 até o 4. Eu não vou ler para os irmãos, não, eu vou deixar para que os irmãos leiam e entendam. Agora, algo mais importante é que muitas pessoas na face da terra, elas dizem assim: não, o dízimo foi exterminado na época de Abraão, não precisa mais, tal. Mas olha, agora vamos olhar para Mateus 22, né? 22, 21. Que diz assim, fala para nós dessa forma assim. Vamos dar uma olhada aqui. Mateus 22, 21. Fala assim: e disse-lhe eles, de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então veja bem, o próprio Jesus Cristo Nazareno diz para os apóstolos: não, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que seria de Deus no princípio da história que Abraão entregou? Não foi o dízimo? Pois então vocês, toda a humanidade, deve entregar o seu dízimo. Agora, uma coisa eu digo para os irmãos: devem entregar o seu dízimo dentro da sua igreja. E para quê? Para que o pastor faça esse belíssimo trabalho aqui, que nós vamos ver agora, neste momento. No livro de Neemias, vamos dar uma olhada lá no livro de Neemias, capítulo 10, né? Neemias, capítulo 10. Só um minutinho para me procurar aqui. Meus irmãos, e vocês vão ter conhecimento profundo de algo muito importante que o Senhor falou aqui na Bíblia Sagrada. Neemias 10, versículo 38. Ele diz assim, para toda a humanidade: e o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçada do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes, que ministros, os porteiros e os cantores, os que assim não desampararia a casa do nosso Deus. Agora eu pergunto: vocês têm entregado o dízimo de vocês? Têm feito perfeição, levando com carinho para a igreja? E por acaso o seu cantor tem recebido?
da igreja, aquela porcentagem do dízimo, o porteiro tem recebido. Então vejam bem, e também, graças a Deus, e outras coisas mais que tem que ser realizada, tem sido feito. Agora eu digo para os irmãos, aqui deixou bem claro para toda a humanidade, falando para nós assim, ó, e que os sacerdotes, os filhos de Arão, estariam com os levitas quando os levitas recebessem o dízimo, e que os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçada do grão e do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também aos sacerdotes, os ministros, os porteiros, os cantores. E assim não desampararia a casa do Senhor. Os vasos importantes de Deus, sem seus cantores, sacerdotes, estão ali trabalhando. O faxineiro, o limpador de banco, estão ali, limpando ali, irmão. Está ali, prestando seu serviço. Por acaso você recebe? E outra coisa importante, irmão, muito importante que eu quero dizer. O Senhor disse aqui para nós, nesse versículo, para que não ia desamparar a casa de Deus. Agora sobrou, tirou o dízimo do dízimo. Eu vou dar um exemplo. Eu entreguei 100 reais de dízimo e tirou o dízimo do dízimo, sobrou 90. Sobrou 90 reais. Esses 90 reais, aí tem os filhos de irmãos a Deus que tem necessidade. Ele é membro da igreja, tem uma necessidade para pagar uma consulta, tem uma necessidade para comprar um remédio, tem uma necessidade para, às vezes, comprar um arroz, tem necessidade, irmão a Deus, talvez, irmão Jesus, de outras coisas importantes. A igreja tem ajudado? A sua igreja tem feito isso? Olha lá para o livro de Atos. Olha bem, veja aqui no livro de Atos, capítulo 2, veja bem o que fala aqui. Fala que todos aqui na igreja de apóstolo Paulo, ou seja, naquela igreja da época de Pedro, por exemplo, então, somente na igreja de Pedro, lá não tinha nada em comum. E eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Atos capítulo 2, olha lá para vocês verem que o tanto que é importante isso. Eu até vou dar uma olhada aqui para os irmãos. Vou fazer essa leitura. Bem? Não vou ficar só dizendo não, vou falar também. Vou mostrar para os irmãos. Olha aqui. Atos capítulo 2, né? Irmãos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Então vocês prestem bem atenção. O sacerdócio, os cantores, os porteiros, todos tinham sua parte no dízimo do dízimo. E sobrava, por exemplo, naquilo que eu disse de exemplo, 100, por exemplo, sobrava 90 reais. Esses 90 reais era para despesa da igreja, iluminação, água, e mais aos filhos, por exemplo, que tinha naquela época necessidade. Um para pagar uma receita, uma médica, outro para alimentação, outros irmãos de Deus, talvez até que estavam desempregados, precisavam de cobrir um aluguel, para não escandalizar a igreja. Então tudo isso acontecia no meio do povo. Aí ninguém tinha necessidade. Era coberto todas essas coisas. Agora hoje, por exemplo, não. Hoje todo mundo põe no seu bolso, os donos, os líderes, e vocês ficam de mamando o dedo. Você já imaginou que você está ajudando uma pessoa errada? E você pode se tornar errado junto com ele? O que pode acontecer?
Vai acontecer que lá no livro de São João fala que quando nós unimos com a pessoa errada, nós somos errados como ele. E se nós somos errados como ele, o que vai acontecer? Vai acontecer, irmão, que você vai perder a salvação eterna. Então eu digo para o irmão, olha, esse caso é muito importante que você examine a Santa Escritura, para que você venha receber a salvação eterna. O melhor seria que você nem pagasse o dízimo para quem não trabalha corretamente dentro da igreja. Esse seria o melhor. E você na sua casa mesmo, passa um, te pede um prato de comida, você dá para ele, é o dízimo que você ia dar entregar na sua igreja. Passa outra pessoa, pede uma roupa, você dá para ele. Então, quer dizer, não ajuda pessoas erradas, não, porque senão você vai ficar condenado. E se você fizer desta forma, o que vai acontecer? Você vai ser salvo, porque Deus está vendo o seu coração. É a mesma coisa, irmão, graças a Deus, você entregar um dízimo na sua igreja contrariado. Deus também não vai te abençoar, porque você está entregando um dízimo contrariado. Então não, o dízimo é uma coisa que você tem que devolver para o Senhor, porque já é dele mesmo, você devolve para ele com amor, com carinho, um dízimo, uma coisa alta, irmão a Deus, que você devolve de todo o seu coração, aí Deus vai te abençoar, vai multiplicar, porque esse povo no livro de Atos entregava, porque eles entregavam 100 e recebiam 300, porque Deus era com eles, porque todo o povo da igreja deles tinha aquela harmonia, tinha aquele amor um com o outro, amava o seu próprio de verdade. Hoje não existe isso. Agora eu digo para os irmãos, olha, tome cuidado, é muito melhor você fazer você mesmo, entendeu? Do que ajudar alguém que está errado. Eu digo isso para os irmãos, porque você não acha uma igreja na face da terra que realmente respeita isso que nós terminamos de ler. E tem mais algo muito importante que temos aqui, graças a Deus, na palavra de Deus, que relata profundamente para Jesus que o dízimo é santo. Ele é obrigatório nós devolvermos para o Senhor. Mas devolver algo que seja de coração. Não é porque, não, minha igreja faz a minha igreja trabalha certo, devolve para os cantores, ajuda os necessitados, e por isso, então eu vou devolver. Então você está devolvendo interessado. Não é por esse lado, não. Você tem que devolver com amor, de verdade, o seu coração. Porque aí Deus vai te abençoar. Irmãos, a menos que haja... nós não estamos sabendo as ideias dos líderes, que talvez essas fazendas que eles compraram, quando chegar o sinal da besta, for original, certamente eles estão com a ideia de pegar toda a igreja e levar para suas fazendas e lá fazer a comunidade para que vocês tenham uma segurança, para que não coloquem o sinal da besta na mão, né? Talvez eles estão guardando esse dinheiro todo dessa forma para proteger os fiéis. Então, se isso estiver acontecendo, passa a saber, se eles estiverem com essa ideia, e estiver acontecendo tal coisa, então, irmão, estão trabalhando de uma forma muito sutil e maravilhosa para as suas igrejas. Agora, se isso não estiver acontecendo, eu digo para os irmãos, olha, o sinal da besta está chegando, e você está sem proteção. Então, é muito ótimo que você procura a ter a sua proteção, então, pelo menos em Cristo, para Deus ter misericórdia de você, tá bem? Então, quero deixar bem claro para os irmãos, esse salário seu que você recebe, que você tira o seu dízimo e passa para a sua igreja, é coisa santa, irmão, isso é coisa santa, e todos nós devemos fazer tal coisa, porque se nós entregarmos os dízimos à igreja que realmente faz a vontade de Deus, que vai repassar para os necessitados, para os cantores, para os órfãos, essa igreja realmente é a igreja de Cristo, é a igreja que vai dar condição para o seu povo subir e encontrar com Jesus nas nuvens. E amém. Fica todos em paz no Senhor Jesus.